O ciclo do nitrogênio é um processo essencial para a vida na Terra. Ele transforma o nitrogênio em várias formas, que são utilizadas por plantas e animais. Tudo começa com a fixação do nitrogênio, onde as bactérias transformam o nitrogênio atmosférico em uma forma que as plantas podem usar. Em seguida, as plantas assimilam esse nitrogênio do solo para crescerem e se desenvolverem. Quando os organismos morrem ou liberam resíduos, ocorre a amonificação, onde o nitrogênio orgânico se converte em nitrogênio amoniacal. Esse composto, então, passa pela nitrificação, sendo transformado em nitrogênio nítrico, uma forma que pode ser absorvida por plantas novamente. E, por fim, no processo de denitrificação, o nitrogênio retorna à atmosfera, fechando assim o ciclo. Esse processo é fundamental, pois o nitrogênio é crucial para o crescimento das plantas, a formação de proteína nos animais e até para o equilíbrio climático da Terra. O ciclo do nitrogênio garante que esse elemento circule pelo ambiente físico e pelos seres vivos. O nitrogênio é encontrado nas rochas, no fundo dos oceanos, nos sedimentos e na atmosfera. Na atmosfera, ele é encontrado na forma de gás e representa 79% dos gases presentes nessa camada. Apesar de ser encontrado em grande quantidade na atmosfera, o gás nitrogênio não é utilizado pela maioria dos organismos vivos, os quais são incapazes de fixar e incorporar à matéria viva o nitrogênio atmosférico. Entre os organismos capazes de utilizar esse nitrogênio estão alguns tipos de bactérias. Durante o ciclo do nitrogênio, é possível perceber que os vegetais conseguem obter esse elemento por meio de sais nitrogenados disponíveis no ambiente. As plantas, por exemplo, conseguem utilizar apenas o íon amônio e nitrato. Já os consumidores, como os animais, conseguem obter o nitrogênio por meio da alimentação. Agora vamos falar um pouco sobre o processo do ciclo do nitrogênio. A fixação do nitrogênio. O nitrogênio está presente na atmosfera, mas os seres vivos não conseguem utilizá-los diretamente. Para isso, ele precisa ser transformado em uma forma utilizável, como a amônia ou o íon amônio. Isso pode acontecer de 3 formas. Fixação biológica. Bactérias especializadas, como Rhizobium, que vivem em raízes leguminosas, e Azobacter, que estão presentes no solo, realizam essa conversão. Fixação atmosférica. Raios e descargas elétricas quebram as moléculas de nitrogênio e as combinam com oxigênio, formando compostos solúveis que caem no solo com a chuva. E por fim, temos a fixação industrial. É quando o homem também fixa o nitrogênio através do processo de Haber-Bosch, usado na produção de fertilizantes. E dentro do processo do ciclo do nitrogênio, também temos a amonificação, que é quando as plantas e os animais eles morrem e excretam resíduos, bactérias e fungos decompositores, transformam essa matéria orgânica em amônia. Essa substância pode dissolver na água e no solo, formando íon amônio, que pode ser absorvido por algumas plantas. E também dentro do ciclo do nitrogênio, nós temos a nitrificação, que é a amônia transformada em nitrito por bactérias nitrosomonas e depois em nitrato pelo nitrobacter. Outra forma do ciclo do nitrogênio é pela absorção pelas plantas e consumo pelos animais. As plantas absorvem os nitratos do solo e os utilizam para fabricar proteínas e essas substâncias essenciais para o seu crescimento. Quando os animais comem essas plantas, o nitrogênio entra na cadeia alimentar e passa de um organismo para o outro. Outro processo se chama desnitrificação. Nem todo o nitrogênio fica no solo. Algumas bactérias convertem os nitratos de volta em nitrogênio gasoso, que retorna à atmosfera. Esse processo é essencial para equilibrar a quantidade de nitrogênio no ar. Então, para resumir, o ciclo do nitrogênio garante que esse elemento essencial circule entre o solo e os seres vivos e a atmosfera. Sem ele,
as plantas não cresceriam e os animais não teriam proteínas e o equilíbrio da natureza seria quebrado.